Bom dia, boa tarde, boa noite. Retomamos nossa disciplina Análise e Gerenciamento de Crise. Análise e Gerenciamento de Crise, vendo a seção 2.2, Aplicação das ferramentas para a gestão de risco. Por favor, assistam esse vídeo com máxima atenção, anotem suas dúvidas, me passem por e-mail, porque está nessa seção duas coisas muito importantes. Uma, a descrição da ferramenta essencial que é o Brainstorm. A outra, todo o processo de levantamento de riscos, que é fundamentalmente o que vocês vão fazer como gestores de risco. Daí a importância muito grande dessa sessão para vocês. Vamos prosseguir. Nossos objetivos é que vocês terminem esse vídeo em condições de aplicar a técnica de Brainstorm e de realizar a avaliação de riscos. Atenção, atenção todos! Dia 13 de abril, primeira avaliação oficial. Será verificado o conteúdo das sessões 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2. Prova tipo objetiva, 40% da prova em questões constantes no livro didático e os outros 60% de questões inéditas. Esse é o nosso sumário, bastante extenso, porque a parte de avaliação de riscos é bem detalhada. Vamos prosseguir. Vendo a técnica do Brainstorm. Brainstorm lá na minha terra é chamada também de toró de parpite. É uma técnica que consiste em dar liberdade à imaginação e formulando e dizendo pensamentos que depois serão trabalhados e daí retiradas soluções. Ela tem 3 partes. A primeira é um trabalho de escritório, encontrar os fatos que deverão ser submetidos a Brainstorm. Na segunda, o Brainstorm propriamente dito, a geração da ideia. E, finalmente, encontrar a solução para aquela ideia. Então, para encontrar os fatos, eu tenho que definir o problema e reunir todos os dados possíveis sobre o problema. Isso é feito obrigatoriamente com antecedência. Quem vai participar do Brainstorm tem que fazer uma preparação prévia, tem que estudar o que se sabe sobre o problema. Na segunda parte da geração da ideia, primeiro vai-se produzir as ideias, depois se retira as ideias duplicadas, se agrupa as ideias semelhantes e o último passo é avaliar e selecionar as melhores ideias, que nem sempre são as minhas ideias. E, finalmente, levantava as ideias, vamos encontrar a solução para aquelas ideias. Normalmente, as ideias são problemas na estrutura analisada. 4 regras importantíssimas. Não se critica. O colega do Brainstorm pode formular a ideia mais absurda, ninguém se manifesta. É proibido proibir, porque criatividade é muito bem-vinda. Quanto mais ideias, melhor. Ou seja, não formular a ideia em grandes frases, de preferência numa só palavra, para que se formule o maior número de ideias. E, obviamente, depois desse toró de parpite, há necessidade de combinar e aperfeiçoar essas ideias. O Brainstorm pode ter de 3 a 10 membros. 3 é pouco
ideias, no meu entender, é muito. A quantidade ideal é 5 a 6, porque senão fica difícil de controlar. O controle é feito pelo controlador, que é controlador e não ditador. Ele apenas vai ficar atento à contribuição dos companheiros para ver se o anotador anota e controlando o tempo destinado à geração de ideias. O anotador, no quadro branco ou no flipchart, vai anotando as ideias que vão sendo levantadas pelo grupo, que é o passo que se tem nesse processo. Depois, se retira as ideias duplicadas. Em seguida, se agrupa as ideias semelhantes. Depois, se avalia e seleciona as melhores. E, por fim, o mais importante, selecionadas as melhores, vamos encontrar a solução para essa ideia. Continuando, nós vamos ver na avaliação de risco as etapas que devem ser atendidas na avaliação de risco e as abordagens possíveis. Antes, 2 princípios que sempre devem ser considerados. Primeiro, estruturar a operação de modo que todos os perigos e riscos relevantes sejam abordados. Não vamos deixar risco para trás. Não vamos esquecer de algum risco ou perigo que seja relevante. Identificado esse risco, a primeira pergunta que se faz é se ele pode ser eliminado. Porque se a gente conseguir eliminar o risco, ele deixa de existir. Se ele se mantiver, nós vamos ter que tratá-lo. As etapas de avaliação de risco. A primeira coisa a fazer é a identificação dos perigos. Onde estão os riscos? Há um risco da caldeira que faz o vapor para impulsionar as máquinas e explodir. É um risco. Eu já vi caldeira explodindo e é como se fosse uma grande bomba. Muito bem. O segundo passo é a identificação dos trabalhadores. Quem é que trabalha lá na caldeira? É um pessoal habilitado? Fez curso de caldeireiro? E por aí vai. Após, se estima o risco. Poxa, se a caldeira explodiu, o que acontece? É um desastre. Quando uma caldeira explode, é como eu disse, uma bomba explodindo. Finalmente, se passa ao estudo da possibilidade disso acontecer. A caldeira pode realmente explodir? O que tem que acontecer para ela explodir? Se acontecer isso, ela explode. Então, há uma possibilidade sim. E nós vamos tratar da eliminação do risco. Se não for possível eliminar o risco, nós vamos tratar de minimizar. Nós temos que tratar dos riscos razoavelmente previsíveis. Ninguém vai fazer uma avaliação de um avião cair sobre a estrutura. Pode ser? Pode, mas não é razoável que aconteça. Importante, retirar todos os estranhos do local. Estranho só atrapalha nesse trabalho. Quais são as abordagens possíveis? Como é que eu vou levantar esses riscos? Primeiro, eu observo o meio circundante, ou seja, o que está imediatamente perimetral ao local de trabalho. É um outro prédio? É um espaço vazio? É um caminho? É uma cerca? Qual a importância? O que operações se desenvolvem no prédio ao lado? Depois eu passo para identificar quais as atividades são realizadas no local que eu estou analisando. Vejo os trabalhos que são feitos ali. Atividade é uma coisa, trabalho é outra. O trabalho
gera o produto. A atividade pode gerar ações complementares. Aí eu começo a observar o trabalho. Vendo ele ser executado, eu vou ver os padrões, como é que ele é executado, o que pode vir de fora que afeta o local. Os fatores sociais, físicos e psicológicos que podem causar estresse no ambiente. Imagine uma área que quem está trabalhando precisa se concentrar e do lado tem uma garagem onde ensaia uma banda de metal rock. Não é possível. Tem que interferir. Seguindo, que atividades complementares eu vou desenvolver? É interessante sempre dizer, se for necessário. Eu vou consultar os trabalhadores. Essa parte eu acho que devia ser até obrigatória. Porque é conversando com quem trabalha na área que você vai conhecer realmente os riscos. Esse pessoal é que convive com o ambiente e sabe os riscos. Examinar todos os aspectos do trabalho, identificar os aspectos potencialmente causadores de danos. Poxa, o que pode fazer explodir a caldeira? Se a válvula de segurança dela não funcionar bem, ela explode. Então, a válvula de segurança pode ser um aspecto causador de dano. Aplicar a noção de perigo de forma ampla. Perigo é tudo que possa acontecer de anormal. Identificar quem está exposto ao perigo e, depois, avaliar o risco. Daquela forma que já nós vimos na sessão passada, considerando se as medidas que estão adotadas são necessárias ou se há necessidade de adotar mais outras medidas. Continuando nas atividades complementares, a amplitude dos danos. Nós vamos verificar danos menores, incidentes que não lesam, pequenas lesões, lesões graves, mortes e mortes repetidas. Do menor para o maior. Também vamos estabelecer o grau de probabilidade de ocorrência do dano. Improvável, possível, provável e inevitável. Improvável, não vai acontecer. Possível, há uma chance de acontecer. Provável, vai acontecer. Temos que determinar a probabilidade de acontecer. E inevitável, é 100% certo que vai acontecer. E, novamente, decidir que novas medidas deverão ser introduzidas para reduzir os riscos. E os riscos têm, ou melhor, a prevenção de risco tem uma hierarquia a adotar. Vamos ver qual é. Primeiro, evitar o risco. É o mais importante. Se eu posso evitar o risco, se tem na armação de madeira que sustenta o teto uma viga que está pendurada e eu vou lá e mando pregar, eu acabei com o risco dela cair na cabeça de alguém. Então, a primeira coisa a se fazer é evitar o risco. Se eu não consigo evitar, eu tento substituir os elementos perigosos por outros não perigosos ou menos perigosos. Foi o que aconteceu com o álcool. Vocês estão lembrados que antigamente o álcool era todo acima de 70%. Em consequência, nós tínhamos acidentes com álcool os mais diversos. E acidentes perigosos, porque o álcool explode e queima profundamente. Em razão disso, se retirou a potencialidade de perigo do álcool, adicionando mais água, baixando o grau dele para 46, ele ficou muito menos perigoso de se incendiar e de explodir.
E passou-se a ter o álcool 70 apenas na forma de álcool gel, que não explode nem pega fogo. Combater os riscos da sua origem. Se alguma coisa pode colocar fogo no meu prédio, eu não vou esperar, se o fogo, eu ligo a mangueira e apago o fogo. Não é isso. É como é que esse fogo pode chegar. Pode dar um curto-circuito na instalação elétrica, eu vou mandar revisar a instalação elétrica. Aplicar preferencialmente a medida de proteção coletiva, depois a proteção individual. A lógica, o coletivo sempre precede o individual. Nós estamos vivendo isso agora. Em nome da segurança de saúde coletiva, se retirou um dos direitos mais consagrados, que é o direito de ir e vir. Ou se não se retirou, se aconselha fortemente que se cumpra, que as pessoas fiquem em casa. Talvez a próxima etapa é vir realmente a proibição de sair de casa. A não ser para ir à farmácia, ao supermercado, como a gente está vendo acontecer na Europa. Finalmente, adaptar-se ao progresso técnico e às alterações na informação. Isso não pode ficar. Quem entende um pouco de extintor de incêndio, sabe que antes havia o extintor tipo A, que combatia incêndio que não fosse em eletricidade, porque tinha água. Aí o extintor tipo B, acho que era o que combatia a eletricidade, o tipo C tinha outra destinação. Então tinha três tipos de extintores. Você, para estar realmente protegido, tinha que ter 3 extintores. Hoje o extintor é ABC. Ele combate todo tipo de incêndio. Isso é progresso técnico. Medidas decorrentes da avaliação de riscos e como organizar a avaliação de risco. Eu avaliei o risco e verifico se o risco não for adequadamente controlado. O que eu vou ver? Primeiro, prioridades. Será que as prioridades estão corretas? Será que esse não controle não decorre de uma prioridade mal dada a determinada atividade? Outra coisa que eu verifico é se pode ou não serem tomadas medidas para melhorar o nível de proteção dos trabalhadores, relativamente à segurança e saúde. Isso aí é o célebre uso de EPI, equipamento de proteção individual, que muita gente não usa, que despreza, e aí o acidente tem consequências muito mais sérias. Verificar que outras pessoas podem ser afetadas pelo risco e que outros danos materiais podem se produzir. Aí vamos organizar a avaliação dos riscos e tratar das obrigações e do plano de ação que deve ser elaborado. O empregador tem o dever de adotar as medidas necessárias para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. Isso é lei. Se a lei diz o trabalhador só pode trabalhar nesta função usando tais e tais equipamentos de proteção individual, o empregador é obrigado a fornecer esse equipamento. Como ele deve sim fazer um plano de ação de prevenção de riscos. Para elaborar, organizar e coordenar a avaliação, escolher pessoas competentes para fazer a avaliação. Isso é importante. Lembrar sempre de trazer junto a si alguém que trabalhe no setor que você está avaliando. E você tem que apoiar os avaliadores.
Se o avaliador tem que avaliar alguma coisa lá na Barra do Quaraí, tu não vai dizer para ele, te vira. Não, você vai fornecer um veículo da empresa que o leve lá. E buscar envolver a gerência e a direção no plano de prevenção de riscos e que os trabalhadores, principalmente, conheçam e participem do plano de prevenção de riscos. Na continuação, estabelecer as medidas a serem tomadas para corrigir a avaliação de riscos. Você fez a avaliação, mas precisa ser corrigida. Assegurar que as medidas preventivas e de proteção têm em conta os resultados da avaliação. Isso é importante, senão todo o trabalho está perdido. Se você tomar medidas preventivas de proteção sem considerar o que avaliou, está tudo errado. Estabelecer medidas para acompanhar as medidas de proteção e de prevenção, a fim de garantir que a sua eficiência seja mantida. Lá na frente, nós vamos ver que o acompanhamento é muito importante, porque aí nós vamos verificar. Aconteceu. As medidas que estavam planejadas foram tomadas? Foram, mas não deu certo. Por que não deu certo? Vamos trabalhar para modificá-las e aperfeiçoá-las. Informar aos trabalhadores o resultado da avaliação e que medidas foram introduzidas em função disso. Finalmente, parte de registros, para depois passarmos ao monitoramento e controle. É importante você manter o registro da avaliação que foi feita, certo? Porque eles vão comprovar que o programa de avaliação foi aplicado. Como é que ele foi realizado? Se havia riscos especiais, se foi levantado pessoas expostas a determinados riscos ou outros que poderiam implicar em coisas mais sérias. Quais foram as decisões tomadas frente à avaliação de riscos? Essas decisões têm que ser ditas também por que foram tomadas. Que normas foram publicadas, as outras diretrizes, as recomendações para medidas de redução de risco e sugestões para correção de avaliações. Tudo isso, além de seu objetivo específico, caso haja um sinistro e houver uma apuração judicial, você comprova que fez o teu trabalho. Monitoramento e controle. Essa etapa é muito importante. Ela vai servir tanto para identificar a possibilidade de um risco virar uma ameaça, ou seja, se concretizar, como se as medidas tomadas para diminuir esse risco forem eficazes. É feita a verificação, instalado aparelho, observação críticas. Isso é feito de modo contínuo, para, se for necessário, realimentar o plano e dar uma outra forma. Feito o monitoramento, tem-se o controle. No momento que você acompanha os dados de monitoramento e intervém em função dos dados, você realiza o controle. E com isso, chegamos ao final da sessão de hoje. Eu desejo a todos um bom estudo e que nos encontremos na próxima semana.